Olá, aqui é a professora Adriana. Esta é a disciplina Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa, módulo 4, Fonética, Fonologia e Ensino, unidade 2, Repensando o Ensino de Ortografia. O objetivo geral da disciplina é conhecer os conceitos essenciais da fonética e da fonologia, compreendendo sua significância no contexto do ensino de línguas, com ênfase, evidentemente, no ensino do nosso português brasileiro. O objetivo específico deste módulo é compreender a relevância dos conhecimentos fonético-fonológicos e as suas contribuições para aquisição e ensino de línguas. Então vamos começar? O que é ortografia? A ortografia é uma convenção social e arbitrária composta de regularidades e irregularidades na relação letra-som. Saber a diferença entre essas correspondências ortográficas é um ponto de partida essencial para que nós, como professores, possamos organizar o ensino de português brasileiro. Quando as crianças dominam o alfabeto, ou seja, a notação alfabética, elas imaginam, pensem bem, que existe uma relação direta entre letras e sons. E por essa razão, tendem a escrever buscando uma regularidade. É necessário, portanto, que a criança compreenda que a escrita não é fonética, mas sim ortográfica. Então, dessa forma, temos na língua uma letra que representa vários sons, ou sons que são representados por mais de uma letra. Segundo os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, para o segundo e terceiro ciclos do ensino fundamental, o objeto de ensino e, portanto, objeto de aprendizagem é o conhecimento linguístico e discursivo, com o qual o sujeito opera ao participar das práticas sociais mediadas pela linguagem. Espera-se que o aluno seja capaz de utilizar a língua de modo variado para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de interlocução, tanto oral quanto escrita. Dessa forma, não podemos mais pensar em uma escola que trabalhe a linguagem sem considerar a sua dimensão social. Uma escola que continua tendo como objeto base uma língua ou produção de uma língua cristalizada, apartada da língua orgânica, dinâmica, calcada em uma necessidade comunicativa real, está com certeza fadada ao insucesso. A escrita e, consequentemente, a ortografia também deve ser ensinada de forma dinâmica e natural, não como um treinamento imposto. Podemos dizer que não se trata de aprender a escrever, mas sim de descobrir a escrita. Nesse sentido, o aluno deve ter espaço para elaborar as suas hipóteses acerca das normas ortográficas. E o professor deve dar condições para que o aprendiz possa avaliá-las, elaborar novas hipóteses e, assim, apropriar-se do sistema ortográfico da língua portuguesa. Na aula anterior, eu passei algumas atividades, alguns exercícios possíveis. Então, é importante dar uma olhadinha lá na aula anterior para verificar como que a gente pode fazer isso de forma dinâmica, de forma lúdica com as nossas crianças. Bem, convergem para essa perspectiva de ensino de ortografia as contribuições da fonologia de uso. Aqui trazemos alguns teóricos como Bybee, 2000, 2001, 2002, 2003, que não vê os processos de fala e escrita como mapeamento de uma forma subjacente, mas como um reflexo do uso. Assim, a jornada de escritor principiante a escritor maduro é condicionada pelo uso da linguagem escrita, em sua forma natural e de forma natural, tal qual na oralidade. Ou seja, Bybee vai dizer que é a partir do momento em que o aluno começa a escrever é que, de fato, ele está se apropriando da escrita.
ele está sendo um escritor, ele está sendo um protagonista da sua própria aprendizagem. E nesse percurso haverá falhas, haverá impactos de oralidade na escrita, mas devemos estar atentos, e aí eu dou até uma chamada aqui para o nosso podcast, de que as marcas de oralidade nem sempre serão vistas como falhas, não é? Então, temos aí grandes escritores brasileiros e internacionais que trazem elementos da oralidade para o seu texto de maneira consciente. Então, não é qualquer marca de oralidade, mas são marcas que chamam a atenção do leitor. Então, é importante a gente pensar nisso também. Bom, então, a partir do que falamos até agora, e vem o nosso questionamento. Expor o aluno às condições de escrita é o suficiente para que ele se aproprie das normas ortográficas? O que você acha? Vamos refletir sobre isso? O nosso sistema ortográfico, ele apresenta regularidades e irregularidades, que podem ser descritas em regras. Então, vamos pautar aqui a explanação dessas regras a partir dos estudos de Sclier Cabral, 2003, e Moraes, 2005. Bom, Sclier Cabral divide as regras em, primeiro, regras independentes do contexto, regras dependentes só do contexto fonético e regras em contextos competitivos e regras dependentes da morfossintaxe e do contexto fonético. As regras independentes de contextos englobam a correspondência biunívoca entre som e grafema, ou seja, há apenas uma forma de transcrever a realização de cada fonema. É o caso das consoantes P, B, T, D, F, V, M, N, início de sílaba, e dos dígrafos NH e LH. Embora aparentemente sem complicações, há também problemas na ortografia que envolvem essas letras, como a troca entre consoantes surdas e sonoras P por B, e dificuldades com os dígrafos decorrentes, em alguns casos, da variedade e da fala do aluno. Então, se é um aluno que fala família, tudo bem, ele vai aprender o LH e vai dar tudo certo. Porém, se é um aluno que não fala família, ele fala família ou ele fala família, aí a gente vai ter algumas variações na ortografia desse aluno. Então, percebam que a questão da oralidade, ela pode interferir na aquisição da escrita. As regras dependentes de contexto fonético são aquelas em que o uso de determinado grafema é determinado pelo contexto fonético precedente ou seguinte, ou pela posição que ocupa na palavra. É o caso, por exemplo, do uso do fonema K, quando a vogal seguinte for anterior. Então, E, I, E. Usa-se o dígrafo QU, né, para palavras como queijo, por exemplo. Bom, quando a vogal seguinte for posterior ao central, A, O, U, O, usa-se a letra C. Então, coalhada, né, coelho. São outros exemplos o uso de G e GU para o fonema G, o uso da consoante J para o fonema J, quando seguido de vogal anterior, o uso de Z para a transcrição do fonema Z e início de palavras, e o uso de X para o fonema X, precedido de ditongos. O objetivo aqui não é apresentar uma lista completa, mas apontar para a importância do professor conhecer essas regras, para que possa fazer um trabalho reflexivo com os alunos, que ultrapassa esses muros de memorização. Então, o ideal não é memorizar a ortografia de cada palavra isoladamente, mas é verificar naquela regra e naquele contexto que o aluno traz de variação dialetal, o que nós podemos trabalhar em favor de uma aquisição de ortografia menos desafiadora. Os contextos competitivos são aqueles em que as correspondências entre fonema e grafema não podem ser explicados por regras. Esses sim demandam memorização, não tem como fugir. Então vamos lá, podemos citar diferentes formas de transcrever, por exemplo, o fonema S. Nós temos caça, com cedilha, devassa, com 2 S's, máximo, com X,
desça com S cedilha. Todos com o fonema S, né? S. Observemos que o fonema S encontra-se em início de sílaba e em posição intervocálica, ou seja, entre duas vogais. Ou seja, no mesmo contexto fonético. Portanto, não temos uma regra que prevê o uso de determinada letra ou dígrafo, salvo informações lexicais, mas que também exigem a memorização. Comparemos esses contextos com as regras dependentes de contexto fonético. É previsível que não se use a letra S em contexto intervocálico para transcrever o fonema S, pois ela passa a ter valor de Z nesse contexto. Também é previsível que não se use a letra C para o fonema S, quando seguido da vogal A, por exemplo, pois nesse contexto a letra passa a ter valor de K. Por fim, temos as regras dependentes da morfossintaxe e do contexto fonético. Scliar Cabral descreve algumas regras nas quais entram em jogo tanto informações morfológicas quanto fonéticas. Restringe-se a poucos casos, como, por exemplo, as regras referentes ao uso de ão e ã em verbos e substantivos, e a acentuação nos oxítonos e paroxítonos terminado em, como, por exemplo, as palavras também e homem. Além disso, trata do uso das formas oblíquas, no e na, e lo e lá, do acento diferencial, do uso da crase e da mudança de vocábulo átono ou tônico. Moraes nos apresenta uma divisão semelhante. Ao invés de regras, esse autor usa os termos regularidades e irregularidades, estabelecendo um paralelo. Temos para as regras independentes de contexto as regularidades diretas. Para as regras dependentes de contexto fonético, as regularidades contextuais. Para os contextos competitivos, temos as irregularidades. É necessário trabalhar a ortografia sistematicamente? Bom, o que você acha? E se sim, como fazer isso? Vimos que os contextos competitivos ou as irregularidades demandam o quê? Demandam memorização. Nesse caso, então, podemos supor que a exposição às atividades de leitura e escrita são cruciais, sem que haja a necessidade de propor listas de palavras isoladas para a memorização ou atividades específicas de ortografia. Para as regularidades ou as regras dependentes de contexto, seja ele fonético ou morfossintático, acreditamos que tornar as regras conscientes para os alunos só tem a contribuir para a apropriação do sistema ortográfico. Todavia, não descartamos para essas regularidades a importância da exposição, pois a partir do uso do input, da entrada ao qual o aluno é exposto, emergem generalizações que podem dar conta das regras dependentes de contexto. Dando continuidade a esta aula, eu vou apresentar agora alguns conteúdos que são referentes à fonética, à fonologia e à ortografia no livro didático Português Linguagens de Cereja e Magalhães, tá? Então, aqui nós vamos verificar que existem alguns conteúdos que são mais recorrentes em determinadas séries. Bom, o sexto ano, ele é dedicado à aprendizagem dos conceitos de fonema e letra, emprego da letra H, dígrafo e encontro consonantal, encontros vocálicos, divisão silábica, sílaba átona e sílaba tônica, acentuação das palavras oxítonas e proparoxítonas e acentuação das paroxítonas. E a acentuação das palavras paroxítonas. Então, dentro do sexto ano, este é o compêndio, os itens que são apresentados no material didático. Eles costumam se repetir, tá? Então, vale a pena verificar um material didático de ensino de língua portuguesa e observar como que esses conteúdos são abordados em cada nível escolar.
No 7º ano, trabalham as diferenças entre J ou G, né? Entre partes 1 e 2, A com H ou A sem H, mal com L ou mal com U, mas ou mais. No 8º ano, né, esse material didático trabalha o emprego da letra S em parte 1 e 2, o emprego da letra Z, X ou CH, emprego da palavra porquê, parte 1 e 2. E no 9º ano, esse material trabalha tem, sem acento e com acento circunflexo, vem, sem acento e com acento circunflexo, uso das letras C, C cedilha ou 2 S's, uso de E ou I e uso de O ou U. Que atividades são propostas geralmente para ensinar ortografia? Então, vamos verificar aqui um exercício extraído do livro. Então, primeiro, né, nas palavras choque, chuvoso, xadrez, enxaguar, que letras representam o fonema sh, né, que é a fricativa palatal desvozeada? Depois, leia as palavras fixo, pretexto, shampoo, tóxico, mexerica, exótico, inexperiência e exibir. Em quais delas a letra X corresponde ao fonema che, aos fonemas KS, né, XI, ao fonema C e ao fonema Z? Então, notamos nessa atividade que há uma preocupação em fazer com que o aluno observe alguns dados para tirar as suas próprias conclusões, ou seja, tem um caráter indutivo. Queremos evidenciar como ponto positivo aqui o fato de mostrar ao aluno que nem sempre há uma relação bionívoca entre som e letra, uma vez que isso se constitui de um conhecimento útil para compreender algumas regularidades contextuais, como os referentes ao uso de alguns dígrafos, tá? Então, consideremos então essa atividade como sendo muito porque, em primeiro lugar, ela vai trabalhar as regularidades do sh em choque e chuvoso. As duas são escritas com SCH, mas xadrez e enxaguar com X. Então, aqui nós temos duas representações para apenas um fonema. Já nas próximas palavras, fixo, pretexto, shampoo, tóxico, mexerica, exótico, inexperiência e exibir, nós temos outras relações. Então, fixo e tóxico, nós temos o KS, né? Que se. Fixo, fixo, tóxico. Né? Nós temos dois fonemas para apenas uma letra. Pretexto e inexperiência, podemos ter variação de pretexto ou pretexto. Inexperiência, inexperiência. Né? Então, tanto pode ser o som C como X. Vai depender do dialeto. Tá? Agora, mexerica vai entrar aqui no som X também, sem variação. Então, é um exercício bastante útil para estimular esse caráter intuitivo, ou seja, pensar aqui na consciência fonológica do aluno e trazer justamente essas relações que não são bionívocas, ou seja, não são relações regulares de letra e som ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Atividade 2. Assim conforme você observou, emprega-se a letra S. Quando a palavra é formada com sufixos oso-osa, que indicam qualidade em abundância, intensidade, nas palavras atenciosa, de atenção, cheiroso, de cheiro, charmosa, de charme, furiosa, de fúria, né? Nas formas verbais dos verbos por e querer e seus derivados, puser, quiser, supusermos e quisermos. Também se emprega a letra S nos sufixos es e esa, que indicam origem, naturalidade. Tailandês, tailandesa, japonês, japonesa. No sufixo ense, que indica origem, naturalidade. Amapaense, espírito santense. Então, essa questão de introduzir a letra S é muito importante para que possamos verificar os sons produzidos. No entanto, quando começa a apresentar
né, o foco nas questões morfológicas, a gente deixa de discutir a letra S, né, e a sua representação, e passamos a observar um caráter mais morfológico. Então, assim, essa distinção feita na introdução da questão, ela acaba sendo acessória, uma vez que o foco passa a ser o uso de sufixos. Então, é importante que a discussão dessa letra S, ela se estenda por mais de uma unidade. Então, essa situação de mesclar as regras ortográficas com regras morfológicas, elas podem trazer um certo desconforto para os alunos. E aí tem aqui uma outra atividade retirada do livro que vale a pena a gente conferir também, que é assim, ó. Faça como no modelo. Este almoço está uma delícia. Este almoço está delicioso. Não gosto de pessoas cheias de rancor. Então, o aluno deveria escrever: não gosto de pessoas rancorosas. É uma joia de muito valor. É uma joia valorosa. A aluna é cheia de atenção e capricho. A aluna é atenciosa e caprichosa. E assim por diante. Então, esse exercício, ele pede para que o aluno transcreva, né? Para que o aluno redija, escreva a palavra. Então, aqui sim, nós temos um exercício que vale bastante a pena para que o aluno possa, de fato, mostrar, né, a sua habilidade de escrita. Embora, né, a gente poderia ter explorado as palavras de uma outra forma. Então, aqui nessa atividade, a ideia é justamente fazer com que o aluno perceba que o fonema, ele tem uma relação morfológica. Tá? Próximo exercício. Identifique entre as palavras a seguir a que estão grafadas em desacordo com as regras ortográficas já vistas na unidade, por exemplo, justificando a resposta. Então, aqui tem as palavras virose, defesa, causa, invés, atrás, tesoura, tesouro, náusea, gostoso, vaidoso, aviso, diversão e pouso. Então, essa discussão da letra S aqui é uma relação entre letra S e letra Z. Então, qual que é a reflexão aqui? Parece óbvio, mas o que acontece é que tem palavras que estão em desacordo com a norma ortográfica. E aí, como vamos tratar dessas palavras? Se colocarmos as palavras da forma como elas estão aqui, elas não têm um sentido, elas não fazem parte de um contexto. Então, o que vai acontecer? O aluno ele vai pontuar. Então, ele vai lá, virose, está escrito corretamente, ok. Defesa, escrito corretamente, ok. Causa, causa é com S, não é com Z. Então, essa aqui está errada. Então, apenas observar esta palavra em uma lista, isso não traz muita vantagem para o aluno. Por quê? Porque ele vai esquecer, porque não está dentro de um uso. Então, o ideal seria que essas palavras estivessem dentro de um texto, ou dentro de um parágrafo, que fizesse sentido para o aluno. Tá? Só colocar as palavras dessa forma como está aqui, elas trazem certo desconforto no sentido de que o aluno ele vai pontuar apenas qual é que está errada. E na hora de justificar a resposta, eu fico curiosa para saber como que você justificaria por que causa não é com Z. Por que a palavra atrasado não é com Z? Então, a justificativa plausível aqui seria que o S entre vogais tem som de Z. Tudo bem? Mas isso é suficiente para justificar a regra? Por que a palavra azar é com Z e a palavra atrasado não pode ser escrita com Z? Então, percebam que aqui nós temos uma dificuldade, um desafio muito maior para explorar o livro didático, porque a gente não tem uma explicação para algo que, nesse caso, pode ser aleatório. Tá? Não aleatório no sentido de que pode ser qualquer coisa, mas aleatório no sentido de que é irregular. Não existe uma regularidade, uma previsibilidade para todas as ocorrências de S e Z entre vogais. Continuando. Exercício 5. A que classe gramatical pertencem as palavras esperto, certo,
pobre, belo, árido e pálido. B. Os substantivos esperteza, certeza, pobreza, beleza, aridez e palidez são concretos ou abstratos? C. Deduza a regra. Em que tipo de palavras são empregados os sufixos es e esa? Veja outros casos do emprego da letra Z. Em verbos derivados de palavras que não contêm S na sílaba final, mais isar. Então, frágil mais isar resulta fragilizar. Civil mais isar, civilizar. Em palavras derivadas de outras que não contêm S na sílaba final, zinho ou zinha. Então, pai, paizinho. Irmã, irmãzinha. Então, observamos que essa proposta encaminha o aluno a deduzir a regra, que depende de uma classificação morfológica da palavra e da sua origem. No entanto, logo após as perguntas e a dedução da regra, volta na abordagem tradicional, incluindo novas regras em que se usa a letra Z. Então, embora haja alguns momentos em que se busque a construção do conhecimento a partir da observação, há ali uma predominância, né, a exposição de regras de forma já pronta para o aluno. Então, nesse sentido, a gente poderia explorar de uma forma diferente, né, dentro de um contexto em que aparecem essas palavras. E aí sim, a partir desse contexto, elencar qual é a regra e por que isso ocorre dessa forma. E dizer para o aluno que o zinho, nesse tipo de contexto, sempre será com a letra Z, não é? 6. Na sequência de palavras abaixo, todas estão corretamente grafadas, exceto uma. Reescreva em seu caderno com a grafia apropriada. Aqui, novamente, nós temos uma atividade em que o aluno tem que ticar, né? Ele tem que observar qual palavra está escrita errada, fora de contexto de uso, sem levar em consideração os efeitos de sentido, ou seja, são palavras que foram colocadas aqui de forma a trazer alguma contribuição para que o aluno observe. Então, tem as palavras cachimbo, xingar, puxar, enxurrada, enxame e trouxa. Então, o que acontece aqui? Nós podemos observar, então, que as palavras foram incluídas e que elas não são previsíveis, né, com relação à letra X, né, que é contextualmente regular. Então, são irregularidades, como é o caso da palavra cachimbo, xingar e puxar. Essa mistura, ela é recorrente em outros exercícios, tá? Nós vamos ver também no exercício 7. Então, a gente observa que há uma dificuldade também do aluno em observar essas palavras e tentar identificar qual é o sentido. Então, eu vou dizer a resposta aqui, né? No caso, puxar é com X. Por que puxar é com X e não é com CH? Né? Por que cachimbo é com CH, mas puxar não pode ser? Então, aqui também a gente deveria, né, ter um exercício mais prático para que o aluno pudesse utilizar essa palavra em um contexto. Na 7. Nos pares de palavras a seguir, qual é a forma adequada de acordo com a variedade padrão? Escreva em seu caderno. Então, empecilho ou empecilho? Quase com E ou quase com I? Senão ou senão? Privilégio ou privilégio? Sequer ou sequer? Penicilina ou penicilina? Criação ou criação? Então, observamos aqui que há também uma mistura, né? Nós temos aqui várias palavras que vão trazer estruturas que não são previsíveis e que entra naquele contexto de memorização. Então, se é um contexto de memorização, nós deveríamos também trazer o contexto de uso, né? Então, em que local está aparecendo essa palavra privilégio? Né? Onde que está ocorrendo essa palavra? Como que podemos explorar isso de uma forma mais adequada, né? Bom, nessa atividade 8,
Aqui pode-se selecionar o poema, né, do livro, pode ser qualquer poema, e aí é para identificar as palavras que apresentam o som C. E aí verificar em quais dessas palavras o som C é representado na escrita pela letra S, C, C cedilha, X e dois S's. Esse tipo de atividade é bastante interessante, sabe? Por quê? Aqui nós temos o estudo mais contextualizado. Então, quando pensamos em um texto e a partir desse texto fazemos a leitura e observamos a escrita dessas palavras, aí sim nós temos uma relevância maior no sentido de aprendizagem de língua. Então, quando temos um poema ou um texto em que possamos perceber esse som S sendo representado, nós temos aqui um ganho linguístico muito grande. Então, é muito importante atividades que explorem esse tipo de atividade. Bom, o que fazer diante dos problemas de ortografia dos alunos? Esta é uma pergunta que muitos professores se fazem. Os alunos do sexto ano em diante, eles já têm o professor formado na área de letras e que vai atuar diretamente com o ensino de língua portuguesa. Então, é muito importante que a gente saiba lidar com as dificuldades ortográficas que os alunos apresentam. Então, o livro didático, qualquer que seja ele, não é suficiente para sanar todas as dúvidas ortográficas dos alunos. Por isso que, além do livro didático, nós temos dicionários, vocabulários e outras ferramentas de trabalho. Então, o que devemos fazer então? Então, estabelecer critérios para análise dos livros didáticos, né, considerando a metodologia proposta e as atividades sobre ortografia. Aqui, nessa aula, eu mostrei algumas atividades. Algumas são excelentes, né, como é o caso de fazer a leitura e observar as palavras e os sons, e a partir disso fazer essa reflexão sobre a língua. E há outras atividades que já são mais mecanizadas, que não trazem um sentido, não trabalham textos ou parágrafos, né? E aí a gente tem aí uma certa dificuldade para lidar com os processos. Porque se eu vou falar só do S, vamos fazer uma aula, então, trabalhar só a letra S, né? Todos os desafios da letra S. Ou eu posso pegar por fonema. Vamos trabalhar o fonema X. Então, tudo que acontece relacionado ao fonema X. Então, fazer aulas em que eu tenha atividades específicas pode auxiliar também bastante nesse processo. Segundo, implementar um trabalho sistemático e reflexivo com a ortografia, focando nas regularidades, mas também nas irregularidades. E esse trabalho ele tem que ser contínuo. Você não vai trabalhar a ortografia 2, 3 aulas. Não, a ortografia tem que ser um trabalho constante, porque a todo momento os alunos estão tendo acesso a textos e também estão escrevendo textos. Bem, desenvolver treinos ortográficos que estimulem a reflexão e compreensão das regras ortográficas, isso é ótimo. Promover atividades de leitura e produção textual. Quando falo em treinos ortográficos, eu gostaria de enfatizar a questão dos ditados, né? É muito recorrente a gente fazer ditados. E eu deixo aqui uma sugestão: sempre que for trabalhar algum texto em sala de aula, faça o ditado a partir desse texto, a partir de palavras que apareceram neste texto, e não palavras de ditado aleatórias que você pega da sua memória. Então, é muito importante ter essa preocupação de trabalhar o texto, as palavras que apareceram no texto. E uma outra forma de ditado também é o ditado em que os alunos falam as palavras. E aí, como escrever essas palavras? Então, torna também o trabalho mais dinâmico, um exercício mais interessante. Então, esses treinos ortográficos, eles se estimulam reflexão e compreensão de regra. Então, é importante que parta de textos que foram explorados em sala de aula ou do próprio protagonismo do aluno. Ah, professora, eu quero a palavra, né? Eu brinco muito que tem a palavra carbucheneflubo, né, que é uma palavra estranha que ninguém sabe escrever. Como se escreve carbucheneflubo? Você não sabe escrever. Então, como que a gente escreve uma palavra que a gente não sabe? Então, vamos procurar no dicionário. Então, é importante trazer palavras desconhecidas para a sala de aula para que desperte também o interesse dos alunos. Bom,
promover atividades de leitura e produção textual. Atividades de leitura e produção são fundamentais para o conhecimento da língua, né? A gente não consegue produzir textos se não tivermos leitura, e para que possamos ter uma leitura cada vez mais profunda, precisamos produzir textos também, e de tipos textuais diferentes, né? Narrativo, dissertativo e tudo mais. Bem, concluindo então, cabe ao professor identificar quais são as dificuldades ortográficas que os alunos apresentam. Então, o ideal é fazer diagnóstico de ortografia, né? Solicitar uma produção textual, verificar quais são os erros mais recorrentes, né? Os desvios mais recorrentes, evitando o preconceito linguístico, tratar realmente as falhas ortográficas do texto e não do aluno, né? Ou seja, trazer esses elementos para a sala de aula para que possam refletir, né, de uma maneira prazerosa, de uma maneira educativa, pedagógica, para que possamos ter, de fato, uma aprendizagem efetiva. Os livros didáticos devem ser avaliados com muita cautela. Muitas vezes, os livros, eles trazem exercícios que são mesclados, ora ortografia, ora morfologia, e aí as atividades ficam um pouco fora de sentido, fora de ordem. Então, cabe ao professor ali estar observando quais são os exercícios que vão trazer, de fato, um valor significativo para o aprendizado dos alunos. Além de conhecer as dificuldades ortográficas de seus alunos e também a variedade dialetal que eles trazem para a sala de aula, porque isso vai impactar na escrita, cabe também ao professor planejar o seu trabalho, tendo o proposto nos livros didáticos apenas como apoio, né, sem medo de descartar o que não converge para o ensino dinâmico da língua. Então, o professor, ele tem autonomia em sala de aula, e é ele quem decide o que vai ser utilizado ou não nas aulas. Tá bom? Bom, então eu fico por aqui, muito obrigada. Valorize cada momento de estudo, pois ele é um passo a mais em sua jornada de aprendizagem. Muito obrigada, e essas são as referências. Até a próxima.